Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Mardilir Ramalho Ribeiro, com o tema, Se alguém te ferir na face direita. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa nossa reunião aqui na Rádio TV Fraternal. Recebam o nosso abraço fraterno e que nós sejamos capazes de entender, compreender e internalizar todas as lições que os colaboradores de Jesus estarão nos apresentando nesse nosso encontro desta feita. Nós vamos tratar nesse nosso encontro de hoje de um tema muito atual, muito de acordo com as nossas necessidades nas sociedades humanas do nosso planeta, que é se alguém te ferir na face direita. Uma das grandes lições do nosso mestre amado. E de que maneira nós podemos, de acordo com a doutrina espírita e de acordo com a doutrina cristã, mais propriamente, interpretar esta sabedoria do nosso Cristo Jesus. Nós nos baseamos no livro de Mateus, no seu capítulo 5, versículos 38 a 42, e o capítulo 18 do Evangelho, 12, quero dizer, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus itens 7 e 8. Mas antes, um pequeno preâmbulo. Vejam este exemplo de contendas, de conflitos, de lições que ficaram gravadas, principalmente no subconsciente coletivo da nossa civilização ocidental. Nós temos aqui Dina, filha de Jacó, que foi raptada e foi violentada por Siquém. A partir daí, então, os irmãos de Dina, Simeão e Levi, para reparar o dano, mataram o violador. Neste caso, Siquém. Assim como também o pai dele. Assim como também todos os varões, todos os homens da cidade, do lugar aonde eles moravam, aonde eles viviam. Fazendo dos filhos escravos, seus cativos. Esta é uma passagem bíblica do Antigo Testamento que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 34, itens de 1 a 31. Assim era a justiça naquela época. Um outro exemplo que nós sabemos, porque a todo momento isso vem à nossa mente, através das redes sociais inclusive, é a conhecida lei de Talião, que em latim é lex talionis, que significa a lei de tal tipo, condizendo com a ação na devida proporção da agressão, a justa reciprocidade do crime e da pena, tal pena para tal crime, mais antiga que o Código de Hammurabi. Apresentam-se como princípio da lei divina. Em verdade, o que nós temos é que o advento da lei de Talião, e que depois foi, digamos assim, codificada, entre outros textos, no texto de Hammurabi, é porque antes disto, a nossa sensação de justiça e a maneira como nós colocávamos em prática a justiça nas comunidades humanas, nas coletividades, nos grupos humanos daquela época, era, na verdade, completamente desproporcional. Com o advento da lei de Talião, então, ficou estabelecida esta proporcionalidade, a proporcionalidade da agressão. Tal pena para tal crime. E não como nós observamos anteriormente, no exemplo que nós verificamos no livro de Gênesis, onde, em razão de um crime, toda uma sociedade, todo um grupo social, um grupo de pessoas
foi completamente dizimado. Nós somos encarnação após encarnação, evento após evento. As nossas sociedades foram evoluindo gradativamente e aprendendo com seus próprios desatinos, com os próprios efeitos dos nossos atos, que o exercício da justiça, ele deve ser tal pena, tal crime. A reciprocidade do crime com a pena. Isso depois de muitas gerações. E isso tem continuado a evoluir até os momentos atuais. Ainda nos reportando as antigas civilizações, a época de Moisés, que diante da sua missão em levar o povo hebreu para a terra prometida, também além de líder religioso, também era um grande líder civil. Haja vista que nós temos um sem número de leis civis que foram estabelecidas por ele para que este povo pudesse atravessar durante 30 anos o deserto e parte deste povo, a geração seguinte, chegar na terra prometida. E o exercício da justiça naquele momento era a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Uma lei rígida. Uma lei que disciplinava e fazia a contenção dos nossos instintos mais agressivos e mais difíceis. Era exercida através da liderança de Moisés para um povo orgulhoso. Orgulhoso dos seus valores, orgulhoso da sua religião, das suas crenças, dos seus costumes, que já havia passado como escravos por diversos povos. Era um povo rebelde, era um povo orgulhoso. E à medida em que se escravizavam diante de outros povos, aprendiam elementos culturais e elementos religiosos com aqueles povos que naquele momento os estavam escravizando. Assim como na condição de povos escravizados, também transmitiram aos seus senhores, nestas diversas épocas, valores e costumes judeus. E é dessa maneira, então, que vai se mitigando, vai se misturando, vamos aprendendo com os outros e com os diferentes no desenvolvimento e na evolução das sociedades humanas. De maneira que muitas práticas foram aprendidas quando os judeus estiveram, por exemplo, no cativeiro no Egito. E isso foi adentrando e foi permanecendo e criando raízes nos seus costumes. Isso foi necessário atravessar o deserto em 30 anos para chegar à Terra Prometida, para que esses espíritos que faziam parte desse povo neste momento e os outros que os estavam auxiliando na condição de desencarnados, pudessem aprender um pouco mais a respeito do amor, da compreensão e da humildade. E tudo isso foi colocado à prova durante todos esses eventos dos nossos irmãos da etnia judaica. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículos de 38 a 42, Jesus nos traz as seguintes lições. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, já é Jesus entre nós, muito tempo depois do estabelecimento da lei de Talião e dos costumes daquela época, Jesus nos diz, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, olha a lição do mestre, não resistais ao homem mau, aquele que fere na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Se nós parássemos aqui e tomássemos ao pé da letra esse ensinamento do nosso mestre, nós não entenderíamos. Nós não poderíamos concordar com esse ensinamento, onde nós estaríamos colocando o nosso pescoço na guilhotina, onde estaríamos nos permitindo perder até a própria vida corporal diante do agressor. Mas não é isso. O mestre prossegue. E aquele que quer pleitear contigo,
para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. Além da túnica, o manto que era usado sobre a túnica naquela época. E ainda persiste. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele mais 2 milhas. Dá o que te pede, e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Termina então esta lição de Mateus, capítulo 5, 38 a 42. Neste momento, se nós daqui nos afastássemos e não comentássemos sobre essas lições, se tomássemos ao pé da letra, como eu disse anteriormente, nós não entenderíamos. Mas o mestre nos fala a alma, nos fala a respeito do nosso mundo moral, nos fala da nossa vida espiritual. Ele não está se referindo à vida corpórea, está se referindo à capacidade, à possibilidade que temos, desenvolvendo e ampliando a nossa fé, de suplantarmos as montanhas que se encontram no nosso caminho. Quando Jesus nos diz para dar a outra face, ele está falando, na verdade, do nosso mundo moral. Ele está falando do nosso mundo sentimental, para que nós não nos igualemos ao agressor, que não permaneçamos na mesma faixa vibratória, com as mesmas intenções de agressão e de vingança daquele que está cometendo um ato indevido para conosco. É isso que o mestre está nos dizendo. Ele precisava colorir com essas cores bastante firmes as suas palavras, em razão da época, das peculiaridades e das circunstâncias daquele povo daquela época, para tocar os corações. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito Verdade: qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade? E as respostas nós temos: são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. O progresso da humanidade, do ponto de vista moral, no campo das ideias, no campo do comportamento para com o próximo, os grandes obstáculos que individualmente e coletivamente nós ainda admitimos é o nosso orgulho individual, o nosso orgulho coletivo, o nosso egoísmo individual e o nosso egoísmo coletivo. O orgulho, porque nos achamos superiores ao outro. E o egoísmo, porque queremos que tudo no planeta, tudo no mundo, tudo que está à nossa volta, seja do nosso jeito, do nosso ponto de vista, segundo as nossas opiniões, de acordo com a nossa experiência individual e coletiva. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Todo um conjunto de condutas que nós poderíamos dizer são as condutas típicas de um cristão, tem como base a caridade e a humildade. Ou seja, nas duas virtudes que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. E aí então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, completa: em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra estas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. O que quer dizer isso, minha gente? Quer dizer que para nós, um dia estarmos nos planos superiores da vida, estarmos com as humanidades mais avançadas, estarmos nos planetas mais evoluídos, é preciso que nós permitamos que a nossa conduta e toda a nossa moral, todo esse conjunto de condutas sejam baseadas na caridade e na humildade. É desta maneira que nós vamos percorrendo o caminho para a felicidade verdadeira.
para a felicidade em todas as nossas outras vidas que virão. Graças à bondade eterna do nosso Pai Criador, que vai nos permitir recomeçarmos aquelas lições que nós deixamos pela metade e que ainda precisamos aprender, principalmente aquelas vinculadas à nossa vida moral e à nossa vida espiritual. É a caridade e a humildade que Jesus demonstrou na prática como elas deveriam ser praticadas. Jesus não nos deixou nenhuma letra escrita, simplesmente demonstrou na prática como nós deveríamos nos cuidar, ou melhor, nos suportar uns aos outros. De maneira que Jesus exemplificou que há muito mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. Quando nós nos vingamos, nós entramos na mesma faixa vibratória. Nós acabamos fazendo exatamente aquilo que nós sofremos. Nós nos igualamos ao agressor. Agora, tamanha é a coragem quando nós suportamos o insulto e continuamos a nossa caminhada na direção da felicidade verdadeira, que deve ser construída com o nosso esforço. De maneira que os preconceitos do mundo, baseados sempre através de todas as civilizações, em pontos de honra, baseados na nossa suscetibilidade extremamente sombria, o que hoje nós chamamos de mimimi. Qualquer coisa nos suscetibiliza. É aquele orgulho exagerado, é o nosso personalismo exagerado nas pequenas e nas grandes coisas. Porque nas grandes coisas e nas grandes situações é muito fácil nós percebermos até mesmo o nosso comportamento. O difícil é nós melhorarmos a nossa conduta dentro do lar, junto àqueles que dividem conosco a vida, esta passagem transitória nesta nossa encarnação. O difícil é nós respeitarmos e amarmos aqueles que convivem conosco, sendo diferentes do que nós, tendo seus problemas como nós também temos. Retribuir injúria com injúria, retribuir golpe com golpe, insulto com insulto. Nós acabamos transformando o nosso lar, num local de difícil convivência. Única e exclusivamente porque nós permitimos que as nossas paixões, que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo, suplante o nosso senso moral. Porque nós achamos que o nosso ponto de vista, que os nossos sentimentos, que as nossas paixões terrenas têm sempre mais razões do que sobre os outros. Olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Por isso que na época de Moisés, a lei era a lei de Italião. Porque era aquela adequada para o povo daquela época, para o nível de intelectualidade e para o nível de espiritualidade do povo daquela época. E à medida que nós, integrantes desta família humanidade, vamos evoluindo, crescendo, aprendendo, compreendendo, nós vamos modificando as nossas próprias leis humanas. E elas vão se tornando cada vez mais adequadas à sua época. Somente as leis de Deus são imutáveis, porque são perfeitas. Aqui no planeta Terra e em todos os planetas e orbes e constelações dos universos. Olha só que interessante. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança para longe de ti. Olha só que cores fortes Jesus nos fala em Mateus 5,29. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o de ti e o lança para longe. No entanto, o que vai acontecer se nós tomarmos ao pé da letra este ensinamento do Mestre?
se nós não entendermos a sua lição que está por trás dessas palavras. Todos aqueles que compreenderem, então, e quiserem seguir as lições do Mestre, nós vamos ficar cegos. Todos os bons, os seguidores de Jesus, vão ficar cegos. E daí, então, aqueles que não pleiteiam, que não vivem as boas leis de Deus, ou que se distanciam das leis de Deus, é que vão dominar o planeta. Arrancar o olho, se ele for a causa de escândalo, condenaria toda a repressão, mesmo aquela que seja legal. Estaria livre, então, o campo para os venais, para os maus. E todos os bons seriam suas vítimas. Todos os bons seriam cegos. Mas, ainda em Mateus 5,39, não resistais ao que vos fizeram mal. Mas se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, uma lei natural, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Porque Jesus está nos falando do nosso mundo espiritual, não está falando do mundo corpóreo, não está falando da vida na matéria. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Por essas palavras, Jesus não está proibindo a defesa, Jesus está condenando a vingança. Jesus está condenando a vingança. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 7. Porque quando nós nos vingamos, nós também transgredimos as leis de Deus. Porque passamos a realizar o mesmo erro, o mesmo desatino deste nosso irmão que indevidamente nos agrediu ou nos ofendeu. Como nós dissemos anteriormente, estaremos entrando na mesma faixa vibratória e repetindo para nós, para a sociedade, para as outras gerações seguintes, o mesmo comportamento inadequado socialmente. Se alguém te ferir na sua face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus não proíbe a defesa, condena a vingança nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e na nossa conduta. Não vamos pagar o mal com o mal, vamos viver em paz com todos. E isso é a solicitação, é a lição individual para cada ser humano deste nosso planeta. Nós só teremos paz, a humanidade terrestre só terá paz, quando cada um de nós entender que a paz se estabelece a partir de dentro do nosso quarto íntimo, a partir de dentro de nós mesmos, onde a partir daí vamos espargir essa energia de paz, de compreensão, de tolerância, de perdão. Quem de nós jamais errou? Quem de nós jamais cometeu um desatino? Quem de nós jamais escorregou naquele tomatinho? Somos imperfeitos. E diante dos universos do nosso Pai Criador, diante de tantas constelações e tantos planetas muito mais evoluídos do que o nosso, nós somos crianças espirituais, iniciando a nossa caminhada. Então vamos aceitar com humildade, né, aquilo que tende a reduzir o nosso orgulho. Vamos aprender onde é que está localizado o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Quais são aquelas situações onde eu me permito, individualmente e coletivamente, que o orgulho e o egoísmo falem mais forte. E o que vai acontecer com a nossa conduta? Inadequada. E vamos mais uma vez pedir perdão depois, mais tarde, quando nós refletirmos sobre os nossos atos. Mais uma manchinha na nossa alma, no nosso perispírito. Qual foi a nossa contribuição para a paz quando nós permitimos que o orgulho e o egoísmo tomem conta do nosso raciocínio?
se estabeleça como base dos nossos valores. Até muito pouco tempo, século XX mesmo, início do século XX, nós ainda tínhamos os duelos em praça pública. Na Europa, aqui na América, em alguns lugares ainda no planeta, nós ainda temos duelos que são provocados pelos orgulhosos, porque têm certeza de que vão vencer, porque têm mais habilidade no tiro, no arco e flecha, ou seja, na modalidade que for. E aí então empreendiam a ação do duelo, porque sabiam que iriam conseguir derrotar o outro. E qual era o discurso que nós usávamos nessas situações? Em plena praça pública, ou às vezes num local bem isolado, para que os senhores da lei não nos vissem duelando, porque chegou um determinado momento em que os duelos passaram a ser proibidos. E aí então nós provocávamos esses duelos. E isso nada mais é do que manifestação do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Por isso Kardec pergunta, porque ainda existiam duelos na segunda metade do século XIX na França, qual o valor do que se chama ponto de honra em matéria de duelo? O orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. E aqui nós vimos e já aprendemos que o orgulho, o egoísmo e a vaidade são os grandes obstáculos ao nosso avanço individual como espíritos imortais que nós somos e como uma família, como um coletivo de seres humanos inteligentes. A nossa família, humanidade. As lições do Mestre são maravilhosas e são inesquecíveis. E o seu raciocínio é absolutamente sábio e belo. É mais glorioso ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la. Mais vale ser enganado do que enganar. Ser arruinado do que arruinar os outros. Porque nesses casos, quando nós ferimos, quando nós cometemos injustiça, quando nós enganamos os outros, quando nós arruinamos os outros, quem está indo contra as leis de Deus somos nós. Estamos arranhando as leis do nosso Mestre, estamos arranhando as leis do nosso Pai Criador, e nós nos endividamos com Deus. E a sua justiça é absolutamente perfeita. E em algum momento das nossas reencarnações, nós vamos ter novamente estas provações. Vamos colocar à prova novamente e vamos sentir os efeitos do que nós ferimos, da injustiça que cometemos, dos enganos que fizemos e da ruína que provocamos nos outros. Porque nós plantamos estas sementes e vamos, se não nessa encarnação, em outras encarnações à frente, quando tivermos condições de suportar e de entender e compreender, sofreremos os efeitos destas sementes nem um pouco boas que nós plantamos. Ou seja, sofreremos os efeitos do nosso plantio, se não agora, nas encarnações futuras. Na questão 742 do Evangelho do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a causa, então, que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre o espiritual e satisfação das paixões. Ponto final. Causa que leva o ser humano inteligente terráqueo para a guerra. Predominância da natureza animal. Estamos ainda próximo dos nossos instintos sobre a nossa natureza espiritual e satisfação das nossas paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte
E é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Está então o Espírito Verdade nos dizendo que nós vamos aprendendo com os nossos próprios erros. Vamos aprendendo, o ser humano aprende com o outro ser humano. E aí então, sentindo os efeitos das nossas condutas, nós vamos aprendendo que é melhor sempre fazer o bem. Numa outra questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 743, a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? O Espírito Verdade nos elucida da seguinte forma, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Quando todos nós, cada um de nós, entendermos que a prática das leis de Deus, independente de que matriz religiosa nós estejamos estagiando, nós vamos transformar a face da terra. Nós vamos mudar a maneira como nós nos relacionamos, a partir do nosso ambiente familiar, no ambiente social e na convivência dos povos com os povos, dos países com os países. E a vontade de Deus expressada aqui através do Espírito Verdade é que, sim, a guerra um dia vai desaparecer da terra. Quando cada um de nós compreendermos, então, a justiça divina, que é absolutamente perfeita. Desde os nossos pensamentos, pelas palavras, pelo que escrevemos, até a nossa conduta para com o próximo. E um dia, com a nossa contribuição individual e coletiva, não teremos mais guerras em nosso planeta. Na questão 745, Kardec pergunta, que pensar então daquele que suscita a guerra em seu proveito? Olha o ensinamento do Espírito Verdade, e isso se aplica à nossa vida individual, para com o próximo, principalmente o próximo mais próximo, e se aplica também nas nossas coletividades, nas nossas sociedades, nos nossos países. Eis a resposta. Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassinos de que já foi causa. Todos os assassinos de que foi causa. Todos. Porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Fica absolutamente claro como nós nos endividamos com os seres pelos quais nós retiramos as suas vidas, ou melhor, interrompemos a sua evolução na direção da felicidade verdadeira. E nos responsabilizamos também por todos os efeitos deste mal individual e coletivo. É desta maneira que nós nos endividamos com o nosso Pai Criador. E serão necessárias muitas reencarnações para nós nos retificarmos, aprendermos, compreendermos e reconstruirmos tudo aquilo que nós destruímos em razão destes atos inomináveis de tirar a vida do outro. Porque nós não enxergamos além do presente. Como crianças espirituais, ou então pelo fato de permitirmos que as paixões tomem conta do nosso raciocínio, dos nossos sentimentos,
nos tornando pessoas viciosas, às vezes até compulsivas, e principalmente acreditando que vivemos uma só vez, uma única vez, e que nada existe depois daquele fenômeno chamado morte. Quando nós nos permitimos somente nos preocupar diante de toda esta correria, desta vida atual que nós estamos vivendo, simplesmente em conjunto, preocupados, vinculados permanentemente aos valores materiais, tão passageiros e tão fugazes, principalmente por conta da velocidade da comunicação que temos hoje. Quando nos apegamos somente a estes valores passageiros da vida corpórea, sem nos preocuparmos com a vida espiritual, porque nós não desaparecemos. É vida depois da vida. E a vida seguinte, que virá depois dessa, nós vamos colher os frutos que estamos plantando hoje. Porque nós ainda não enxergamos além do presente. Precisamos enxergar além. E Jesus nos trouxe essa esperança quando esteve entre nós. Se em 2026 a maioria da humanidade ainda não sabe exatamente o que ocorre após o fenômeno morte, imaginem como eram as coisas na época de Jesus. Qual era o pensamento das pessoas e dos grupos humanos na época de Jesus a respeito do fenômeno morte absolutamente natural. Aonde a vida depois da vida, exaurimos as energias do nosso corpo físico, retornamos para o plano espiritual, que é a vida verdadeira, e lá aprendemos novos valores, trabalhamos bastante e retornamos mais uma vez para a escola das reencarnações, para a escola da vida corpórea, para aqui colocarmos à prova e tirarmos boas notas. Nessa escola da vida, é aqui que nós aprendemos a ser bons, porque nos esquecemos do nosso passado. Graças a Deus. E Jesus, quando esteve entre nós, nos trouxe esperança de que a vida não termina, de que o amor prossegue desta vida com as outras vidas, que nós não perdemos o contato com as pessoas que nós amamos, e que o amor que depositamos no trabalho, nos ambientes e sobre os corações que nós conquistamos, ele somente aumenta com as nossas outras experiências que virão. Jesus nos deixou esperançosos na vida futura. E é na vida futura onde depositamos a nossa fé, porque ele nos esclareceu de que, vivendo de acordo com o seu evangelho, praticando a lei de ouro, amar a Deus e fazer ao próximo o que nós gostaríamos que fosse feito a nós, nós estamos plantando as boas sementes da vida futura para nós e para toda a comunidade com a qual nós convivemos, para toda a humanidade, porque a justiça de Deus é perfeita. E quando ampliamos aquela sementinha de fé que existe dentro de nós, nós poderemos então remover as montanhas que se encontram no nosso caminho. As montanhas morais que nós precisamos, com o nosso esforço e com a nossa vontade, retirar do nosso caminho, suplantá-las e continuar vivendo como Jesus nos ensinou, com o exemplo que ele nos deixou. A justiça de Deus é absolutamente perfeita e a fé na vida futura é a única que nos dá força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Porque nós sabemos que com a fé em Deus, a fé em Jesus, fazendo a nossa parte, trabalhando com afinco na vida corpórea e principalmente na nossa vida espiritual, nós estaremos cada vez mais perto de Jesus e do nosso Pai Criador. É preciso então olhar para o futuro com esperança. Veja o que Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, nos traz nesse trechinho
a respeito da esperança é a luz do cristão. Eis porque vos dizemos incessantemente, palavras de Emanuel, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais os elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Porque nós somos seres espirituais tendo uma pequena, fugaz, rápida vivência no mundo corpóreo. Por isso é muito mais importante nós nos preocuparmos com o nosso futuro, termos a esperança, a boa esperança do nosso futuro, vivendo a vida espiritual mais do que a vida material. A esperança é a luz do cristão. Jesus demonstrou isso para todos nós. E falando no nosso mestre, nada melhor do que nós jamais esquecermos as suas lições que ele nos ditou lá naquela montanha e nos deu a beleza do seu sermão da montanha, o discurso do monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, felizes os mansos, porque estes é que herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Maravilhoso discurso do nosso Mestre Jesus. E lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 13, está escrito: não matarás. Nem ao menos não matarás também filosoficamente, no mundo do pensamento, porque é mudando o nosso pensamento que mudamos a nossa conduta. E assim estaremos ampliando a paz que existe dentro de nós e estendendo esta paz para aqueles que conosco convivem, na via pública, no metrô, lotado, no nosso trabalho e principalmente no nosso lar. Persistindo então essa luz de paz no nosso lar, envolvendo amorosamente aqueles que conosco convivem. E assim, meus queridos, que nós sejamos capazes então de, tendo em vista que nós já aprendemos o discurso do nosso mestre, que nós sejamos capazes de colocá-lo em prática no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, na convivência com o próximo mais próximo, na convivência no trânsito, nas relações com as outras pessoas que também estão nos seus trabalhos, nos seus fazeres, e aonde nós estivermos, que sejamos capazes de deitar sementes de paz que colheremos nas nossas vidas futuras. Deus abençoe a todos, que sejamos então capazes de colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre. E fique com esta linda canção, conforme já fizemos em outras oportunidades. Deus os abençoe. Muita paz. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.